Marx dizia que tudo que o capitalismo toca vira mercadoria. E a notícia sobre o crime, ela também é uma mercadoria. Cidade atrás dos marginais. Jardim São Luís, perseguição policial. Que coisa incrível isso aí. Que imagem, hein, ô? Que imagem essa daí, que imagem impressionante, hein? Poxa, Tino, mostra a realidade da minha comunidade, porque lá não tem só bandido, lá não é só tiro. Mostra o lado bom da minha comunidade. Muitos jornais que acabam explorando, de alguma forma, essas emoções a ponto de não conseguirem trazer informação. Exploram a emoção da pessoa e vão com aquilo até o final. A Record, eu achei que era um jornalismo, sabe? Mais responsável. Amanda, e aí fica passando coisa de vizinho, pô, desculpa. Né? Mas eu acho que assim, é o pingo de respeito que tem que ter. Pô, eu tô sentindo uma dor aqui, cara, que eu não sei se você tem o seu pai ou não, mas o meu pai não... Entendeu? Tiraram a vida do meu pai, gente. Eu acho que o sensacionalismo vai muito de encontro à falta de empatia, no sentido de quando você bota algo no ar, você noticia, você leva informação, você não pode deixar a emoção de lado, mas a linha, ela é tão fina, ela é tão tênue entre colocar a sua emoção, você informar de forma imparcial e você explorar de alguma forma aquela emoção que, quando você explora, quando você passa dessa linha, é um lugar que não tem mais volta. Começa sendo sensacionalista e aí é um buraco que você vai descendo a ladeira e não consegue mais voltar. E, infelizmente, tem muitos casos muitos jornais que acabam explorando de alguma forma essas emoções a ponto de não conseguirem trazer informação. Exploram a emoção da pessoa e vão com aquilo até o final. Eu estava saindo no domingo para ir pro velório e algum canal de televisão me ligou. Pra gente, digo, de famílias comuns assim, as tragédias só aconteciam na televisão. E de repente a televisão era eu. A televisão era a minha família. Desculpa, eu entendo a posição de vocês, mas eu prefiro ficar no meu cantinho. Havia um jornal que hoje não está mais em circulação, que era um jornal que a gente dizia que se torcer sai sangue, né? Porque as primeiras páginas dos jornais eram só apelativas, né? Do ponto de vista das notícias referentes aos crimes. Marx dizia que tudo que o capitalismo toca vira mercadoria. E a notícia sobre o crime, ela também é uma mercadoria. Consequentemente, os veículos de comunicação, se não todos, pelo menos um número significativo, procura se utilizar de manchetes e de um noticiário, né, apelativo, eu diria apelativo, né, que você usa sensacionalista, acho que também cabe, né, e assim, felizmente, caminha, se não todo, pelo menos uma boa parte do jornalismo policial. O sensacionalismo tem muito disso, de você explorar sem informação. Quando você tem informação para dar, ainda justifica você, por exemplo, botar aquela notícia. Mas quando não, você está explorando e brincando com a emoção de quem está em casa, por exemplo. E isso pode gerar um sentimento de revolta em quem está assistindo. Porque se for pro bom, a pessoa que está em casa vai para a rua para manifestar o seu direito, vai para a rua para pedir por exemplo, um asfalto na rua, um saneamento. Mas quando não, isso pode gerar um criminoso agredido na rua, andando, a pessoa está respondendo em liberdade. Ela é uma criminosa, mas a justiça ainda não condenou. E aí a população condena. E isso não pode ser incitado de maneira nenhuma. Balanço geral, Cidade Alerta Rio. Eu amo o Tino Júnior, mas o Hernani para mim é o meu preferido. Eu gosto do jeito que ele expõe as matérias, que ele fala, que ele, às vezes, ele até se coloca no lugar naquela situação. Eu assisto o programa Sensacionalista
E não acredito que incentiva a violência. Quando a pessoa é violenta, já é da pessoa. Então não é o programa que vai incentivar a pessoa a ser violenta ou a causar o caos geral na cidade. E aí quando eu penso em sensacionalismo, por exemplo, o caso que a Sônia Abraão entrevistou o sequestrador da Eloá. Aquilo pra mim era uma linha que não dava pra ser cruzada. A gente não entrevista bandido, a gente não entrevista criminoso. O que ele pode falar que pode ser aproveitado no ar, além de causar mais revolta em quem tá em casa? Mas você fala assim, pra ela sair viva daqui, parece que você tá disposto a matar a menina. Isso não é verdade. Você não é esse tipo de pessoa, Lindenberg. Não, você não tá entendendo. Eu falei pra ela sair viva daqui. Então, certo. Não, mas não tô com intenção de matar ela. Assim, o que a gente fala, principalmente na televisão, que é um veículo de massa, aquilo forma opinião. Então, se eu ficar batendo, por exemplo, que Bangu é um bairro perigoso, que ali na Zona Oeste está dominado pela milícia, se eu todo dia falar sobre isso, o cara que mora lá e que vive essa realidade, ele vai ficar, óbvio, sabendo que aquilo ali é realmente o que acontece, só que o bairro dele é mais do que aquilo. Porque eles não estão ali o tempo todo, então eles não conhecem a minha comunidade. Então eles só estão vendo o que a televisão está mostrando. E, infelizmente, a televisão só mostra o lado ruim. O discurso da mídia que faz a cobertura, chamada de cobertura policial, são marcadas por esse preconceito e por esse racismo estrutural. Consequentemente, é claro que as populações, né, mais desfavorecidas na sociedade, elas vão sofrer com estigma e com preconceito. Na comunidade tem coisas boas, tem projetos sociais, precisa de projetos sociais, a maioria são moradores de bens. Então, assim, tem pessoas ruins? Tem. Tem bandido? Tem. Mas e o lado bom da comunidade? E as coisas boas que estão acontecendo na comunidade? E, infelizmente, afeta e muito no modo como a sociedade vê o ambiente em que eu moro, a minha comunidade. Porque aquela pessoa que está assistindo, ela vai se sentir representada também pelo espaço cultural que você vai dar para aquele bairro, pelas coisas boas que você vai falar, da flor que está nascendo naquele bairro, nunca teve no Rio de Janeiro, além do tiro, da violência, enfim. O problema que eu vejo, né, por parte da conduta do jornalista, né, mas mais dos apresentadores, que são aqueles que fazem os comentários, né, é a condenação dos supostos criminosos antes mesmo deles irem a julgamento. Isso tem muito a ver com o tipo de aparato de segurança pública que nós temos no Brasil. Pensado, constituído, tal como é hoje, no período da ditadura militar. Então não há uma preocupação com os direitos humanos. O repórter, ele tem compromisso com a notícia, né, com a veracidade dos fatos e com a informação de qualidade. Ele não é um detetive, ele não está ali para investigar e acusar ou indiciar, muito menos julgar alguém. Fazer daqui para frente. Sei, eu tô falando, gente. Mostra o teu rosto, bem. Eu não tô, eu já falei mesmo. O que ele falava para você? Tá. Chegou a falar para você que ia matar? Por favor. Ele foi lá, pegou a arma e deu uns tiros no cara e mandou o cara tirar o capacete, esperou a polícia chegar e esteja preso, né, Garrafa? Já era, não escapa mais. Não escapa mais. Clara Nery, olho na tela, olho na Band, ninguém aguenta mais, por isso que os caras estão reagindo. Vai você, seu vagabundo pilantra. Vai você. Olha só, ainda é abusado, esticado ainda. Vagabundo pilantra, que tem polícia, agora a casa de vocês. A moradia de vocês vai ser no presídio agora. A gente não se forma em jornalismo para não ter emoção, para congelar. A gente sente, como a pessoa que está em casa sente. Porque a gente se envolve muito. E foi o que eu falei, não é ruim você se envolver, você ter emoção, você chorar, você ficar feliz por aquela conquista daquela pessoa que você está entrevistando, vibrar junto com o entrevistado, isso não é ruim. O ruim é você tornar aquilo como principal da notícia. Não é fácil. Não é fácil você ver um pai cobrir um enterro de uma criança, ver um pai chorando, tanto que o que você quer é abraçar aquela pessoa. E jornalisticamente não é sobre o seu abraço, sobre você ser empático.
porque empático você tem que ser. Mas você tá ali para dar informação, para falar com a família. É a voz da família que tem que aparecer. Não tem certo ou errado nesses momentos. O que eu fiz naquela hora é o que eu queria que fizessem se eu estivesse no lugar daquela pessoa. E eu acho que esse é o ponto de um jornalista que não é sensacionalista, é se colocar no lugar do outro e pensar, será que se me fizessem essa pergunta, eu ia gostar de responder? Não é que eu queria dar na cara desse jornalista, não? Porque é isso. No final, é você se colocar no lugar do outro.